Nós estamos aqui hoje com Rosival Leite, que é presidente da FETRAF Bahia. Rosival, conte-nos um pouco sobre quem é Rosival Leite. Rosival é um jovem agricultor familiar de Alagoinhas, que tem a vivência pautada na agricultura familiar. O meu início de minha vida é marcada por algumas lutas, primeiro num grêmio estudantil do Colégio Polivalente. Depois a gente teve 3 experiências importantes quanto vice-presidente e presidente de uma associação de agricultores familiares em Alagoinhas, da comunidade de Estevo. Uma experiência marcante porque a gente pôde também, junto com outros parceiros, fazer transformações ali importantes naquela comunidade e na agricultura familiar. Depois a gente teve uma experiência em uma turma de elevação de escolaridade da FETRAF Bahia e eu me incluí ali quanto um jovem que a FETRAF apostava em ser um jovem experimentador da agricultura familiar. E eu acho que ali foi o início de uma história, primeiro, de sucesso do ponto de vista de contribuição que a gente tem dado na Bahia e no Brasil para a agricultura familiar. Logo depois, eu assumi a Secretaria de Comunicação da FETRAF. FETRAF, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado da Bahia. E a gente começou a fazer um trabalho pautado em algumas ações estratégicas para algumas regiões do estado. Então, e depois o Rosival teve a oportunidade de rodar a Bahia, conhecer algumas regiões e tive a felicidade de conhecer a companheira Edneide, atual vereadora desse município, eleita nesse pleito, e tive a felicidade de fazer um laço de união, no qual hoje eu tenho um filhinho que é o Igor, aqui em Araci, onde eu convivo diretamente no município há 5 anos, mas indiretamente há mais de 10 anos a gente tem uma militância aqui com o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a PAEB, o MOC e outras instituições da agricultura familiar. Então Rosival é essa figura, modéstia à parte, a figura da agricultura familiar, uma liderança estadual que vem contribuindo na medida do possível para essa geração que está aí nova, que tem muito também a contribuir com a agricultura familiar de Araci, do Cinzal, do Nordeste e do Brasil. Sim, Rosival, como é que você vê hoje a agricultura familiar no estado da Bahia, na região do Cinzal e também especificamente em Araci? A agricultura familiar, durante esses 10 anos, eu inclusive vou me ater a esses 10 anos aí, que a gente teve, primeiro, o movimento social da agricultura familiar e o movimento sindical pautando políticas e ações estratégicas para a mudança de curso. Nós conseguimos, a partir da experiência que a gente foi acumulando, pautar fortemente transformações, ações, programas para a agricultura familiar, onde a gente conseguiu, inclusive, construir junto com o governo do estado, com o governo federal, diga-se de passagem, o governo do presidente Lula, que deu uma contribuição fantástica para que milhões de brasileiros, milhões de baianos e milhões de aracienses e milhões de agricultores da região cinzaleira pudessem sair da pobreza extrema, pudessem inclusive acessar políticas importantes. Então, na Bahia e no Brasil, e aí se inclui o Cinzal e Araci, nós passamos a oportunizar agricultores a ter acesso a créditos importantes. Eu vou citar 3. Primeiro, a gente tinha um plano safra pífio, que saía da casa ali dos 2 bi, e com a presidenta Dilma, que sofreu um golpe, a gente conseguiu pautar 32 bilhões de crédito para a agricultura familiar. Com uma coisa importante, então eu estou falando de 2 para 32, então isso é interessante a gente fazer uma reflexão, porque é uma mudança de curso, é uma inversão, é a pauta onde a agricultura familiar entra na ordem do dia, num governo transformador, em um governo que tem responsabilidade com a agricultura familiar. Então os números falam e as aplicações também. Então o crédito no Pronaf, em todos os Pronafs, muito embora a gente ainda tem que superar a questão do Pronaf jovem, o Pronaf mulher, que é pouco acessado por vários motivos, às vezes porque na base a gente não está tão preparado, mas na maioria das vezes é de fato crédito, o agente financeiro ou os agentes financeiros que de fato têm o papel
de desenrolar do ponto de vista de aplicação dos créditos, das liberações, porque as organizações, as instituições governamentais, elas têm a possibilidade de fazer os bons projetos para que eles sejam aprovados e implementados nesse processo. A gente teve o crédito habitacional, que no governo Lula e no governo Dilma eram créditos que 96% subsidiado, e a gente talvez não faça ideia o que significa isso. Nós, inclusive, somos uma instituição que mais rodou crédito habitacional na Bahia. O sistema FETRAF, para você ter ideia, Tony, tem mais de 6.000 unidades habitacionais entregues a agricultores familiares. Nas várias linhas de crédito, nós começamos ainda com a carta de crédito FGTS, porque a gente vem de uma experiência no sul do Brasil, com a FETRAF Sul, ainda com o governo Olívio Dutra, para você ter ideia, e não se tinha pauta do crédito habitacional no Brasil para agricultor familiar. Essa experiência no Sul, e aí nós tivemos uma organização chamada Cooperaf, que fez com que esse crédito tomasse corpo e rodasse o Brasil, e aí a gente também saiu da carta de crédito FGTS e o chamado crédito solidário, que era uma linha do FDS, do Fundo de Desenvolvimento Social, e a gente passou a pautar o PSH Rural, que era uma linha de crédito habitacional que só rodava para os urbanos. E nós tivemos milhões e milhões de brasileiros que tiveram acesso, inclusive aqui em Araci, ainda pela Cooperaf e hoje pela Cooperabitar. E fomos aprimorando até chegar ao crédito do PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, uma das linhas do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem duas vertentes importantes. O PNHU, que é o Programa Nacional de Habitação Urbano, que se diz respeito aos grandes empreendimentos, aqui em Araci temos alguns, mas também tem essa linha que de fato tem que ter um olhar especial, sobretudo pelos gestores municipais, porque nós temos um problema que tem a ver também com crédito, que é o agricultor que hoje faz o seu êxodo para os grandes centros, né? Como aqui em Araci a gente também avançou, mas ainda tem uma necessidade muito grande da gente implementar política de acesso ao primeiro emprego, entre outras, a gente termina perdendo jovens importantes, jovens empreendedores, jovens que se formaram, sobretudo em escolas técnicas, e que ganharam o mundo na busca de uma solução que hoje a gente percebe que ela não é mais tão viável. Então, esses créditos habitacionais, eles também puderam conduzir para que os nossos agricultores pudessem permanecer lá na comunidade. Então nós temos casa em Tapuio, em Pedra Alta, onde você pensar, a gente tem lá uma casinha, do ponto de vista carinhoso de falar, mas se você for fazer uma visita, você vai perceber o que é a mudança que aquela família teve. Então esse também é um crédito importante. E a gente passou também a ter um crédito que para alguns pode não significar muita coisa, que é o chamado crédito para ATE, porque tem um ATE governamental onde o governo de fato coloca recursos e coloca à disposição a máquina para que os agricultores familiares possam ter acesso ao ATE. Nesse momento, inclusive, o ATE passa as dificuldades, porque na Bahia nós tivemos a finalização de uma empresa até importante, a IBDA, mas que tinha seus problemas, com bons profissionais também, mas tinha dificuldades. E a gente passou a viver um momento onde as organizações sociais têm atuado e o governo tem trabalhado com a Bahia ATE, que é uma empresa estadual que organiza, que fiscaliza, que orienta, que capacita as organizações e também diretamente vem dando sua contribuição, que precisa avançar mais. Então o crédito para o ATE, seja ele direcionado dentro de um projeto que o agricultor pode estar pegando no agente financeiro, ou o ATE que o governo federal e o governo estadual, e diga-se de passagem, nós temos problemas, porque nós estamos falando de tantos créditos importantes, Tony. Nós estamos falando de Lula, que fez casa para pobre. Eu costumo brincar na zona rural, quando a gente vai fazer uma discussão, quando a gente vai falar com a juventude, com as pessoas da melhor idade, nossos agricultores familiares de uma forma geral, que nós hoje conseguimos ter engarrafamento na zona rural. Isso é fruto da lógica do que a gente construiu, porque agricultor familiar, e às vezes eu brinco porque a Edneide, tanto na campanha, e ela ainda costuma falar uma coisa que é verdadeira,
que o Lula, o barbudo nordestino, metalúrgico, trabalhador, que virou presidente do Brasil e mudou a vida das pessoas, trocou o jegue pela moto. E parece uma brincadeira, uma alusão, mas se você for pensar, quando eu circulo as zonas rurais, não só de Araci, percebo os vaqueiros que antigamente, em outrora, estava lá com seu cavalo, seu gibão, tal, que hoje está lá com a moto Bros. Então a gente mudou o curso também. Então a agricultura familiar, os agricultores que passavam fome, que tinham dificuldades, que morriam muitos e muitos bebês, sobretudo na região cinzaleira, e hoje a gente percebe que nós mudamos o Brasil. Os movimentos sociais, o governo federal, o governo Wagner, sobretudo, deu uma contribuição importante para que essa pauta da agricultura familiar ela pudesse ter avanços. Óbvio, eu não vou ser tolo quanto representante da agricultura familiar estadual de dizer que não falta muita coisa, mas a gente não tinha nada. Então, avançamos pra caramba, fizemos muita coisa, sobretudo o movimento organizado e os sindicatos da agricultura familiar. Sobretudo, você deve conhecer bastante o Sindicato de Araci, um sindicato combativo, que tem cumprido um papel importante na pauta da agricultura familiar e outras pautas quanto convidado. Então, nós tivemos avanços na Bahia. Óbvio, tem um tema que ainda me incomoda. A gente circula Araci e o Cinzal. Percebe-se que tem que avançar muito na estruturação hídrica. E aí as pessoas falam muito no Araci Norte. Que é importante o Araci Norte, porque vai criar condição de sobrevivência para as pessoas do ponto de vista de água para consumo. Mas eu faria uma pergunta aqui: e a produção? Como que a gente supera o armazenamento de água para a produção? Eu visitei o sul do Brasil há uns 5 anos atrás e lá consegui perceber projetos numa região com muita chuva e muita água, mas que a agricultura familiar, até pela forma que eles são mais organizados do ponto de vista de escolaridade, do ponto de vista da organização cooperativista, aí não dá para a gente negar que o Nordeste, aí não é Araci, o Nordeste ainda precisa, já avançou pra caramba, mas quando você vai para o número de crédito acessado, as cooperativas de crédito bancando o Pronaf e mais alimentos, na agricultura familiar. Então no Sul tem isso, e a gente precisa avançar. Por mais que as nossas cooperativas aqui tenham contribuído pra caramba, mas até o volume de recursos que é destinado para nossas cooperativas de crédito na Bahia e no Nordeste, ela é diferente dos recursos que é de fato, seja pelo BNDES, ou seja por outro agente financeiro nacional, que é destinado àquelas cooperativas, para que além do Banco do Brasil e outros agentes financeiros, possa também investir, e investir muito forte na consolidação da agricultura familiar. Então o tema hídrico hoje é o que mais eu fico agoniado. Então a gente precisa, o governo municipal, o governo Rui, e agora eu costumo dizer, o governo que não foi legitimado pelo povo, porque todos nós sabemos o que aconteceu no Brasil, o golpe que foi dado, tínhamos dificuldade e temos, mas as dificuldades não pararam, elas só aumentam. Eu vou citar inclusive 3 questões importantes para os senhores e senhoras poder entender bem. Nós tínhamos um espaço da agricultura familiar, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e dentro desse ministério nós tínhamos espaços importantes, a SAF, a Secretaria da Agricultura Familiar, que trata de DAP, de crédito e de outros, a SDT, que é a Secretaria que trata das políticas territoriais, e também a SRA, que é a Secretaria de Reordenamento Agrário, que trata de obtenção de terras para agricultores familiares, seja na reforma agrária direta ou no crédito fundiário, que é o chamado PNCF, Programa Nacional de Crédito Fundiário, e que esse ministério foi extinto. Hoje a agricultura familiar não tem espaço no governo federal. Uma conquista dos movimentos, dos jovens agricultores familiares que se organizaram e se organizam em coletivos, e até jovens também isolados em associações, etc., deram uma contribuição lá atrás para que a gente tivesse esse espaço, e que, numa canetada só, o governo que não foi eleito pelo povo retira da agricultura familiar esse espaço e a consolidação das suas políticas.
Porque hoje nós temos problemas com o DAP, exceto os sindicatos que estão fazendo, mas a gente não tem outras estruturas. A gente tem um problema com o DAP, hoje você não sabe a quem recorrer, ou quem vai cuidar da resolução desses problemas. A gente tinha chamadas de assistência técnica nacional, sobretudo por Cinzal, que sempre foi também uma região, por ser um território de cidadania. E a gente perdeu esse espaço importante, certo? E acho que a gente precisa retomar essa agenda. E nossos espaços, todos eles, se transformaram em pequenas... Como eu poderia exemplificar? Uma secretaria de Araci que tem lá um departamentozinho. Então, todos os espaços da agricultura familiar se transformou em um departamentozinho que está jogado em algum lugar do governo que não tem nada a ver com essa temática. Então, esse é um desafio. Como que fica a agricultura familiar para o futuro? Nós já vemos aí, hoje nós temos uma coisa importante, Tony, eu acompanho inclusive vocês, eu rodo muito, mas sempre vou lá ver as notícias de Araci. E eu vou onde? Na Voz, né, do campo. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que as coisas são rápidas hoje, as notícias elas circulam rápidas. E o que a gente ouviu em tão pouco tempo foi uma destruição do patrimônio do trabalhador, do patrimônio da agricultura familiar. Então nós temos hoje várias frentes no Brasil lutando contra o desmando que está o governo para a pobreza, porque, e aí já estou falando de outra temática, que é os desafios e as percas que nós tivemos. E aí não é só a agricultura familiar, não é só a agricultura familiar. A agricultura familiar perdeu seus espaços, os grandes problemas sendo diminuídos. Tem problemas no Bolsa Família, que é problema localizado, porque quem faz todo o mapeamento do Bolsa Família, quem insere as pessoas, não é o governo federal. O governo federal teria o papel até de fiscalizar, né? Mas os gestores municipais, a partir de uma secretaria e do seu espaço lá, é que institui a entrada dos diversos beneficiários. E a gente tem centenas e centenas de pessoas que são, de fato, beneficiários, que está dentro do perfil, sendo excluído em nome da crise econômica do Brasil. Nós temos ProUni, FIES, todas as conquistas da juventude, da classe estudantil, que nós, diga-se de passagem, que foi luta também do movimento organizado, dos sindicatos, dos grêmios estudantis, né, dos reitores, ou seja, toda a classe que milita na educação lutou para a gente ter espaços para agricultor, espaço para negro, para jovem, para mulher, para índio, e que está tudo sendo perdido. Sabe, Tony, eles ficam muito brabo de ver um agricultor, um filho de agricultor, sentado numa faculdade que antigamente só os barãozinhos iam lá. Então, para eles, é um negócio muito estranho sentar junto de nós, eu que sou um jovem, diga-se de passagem, trabalhador, sindicalista, que não tive a oportunidade que a juventude hoje está tendo de fazer sua faculdade, inclusive no exterior. Então, você não sabe o que significa isso para esses caras que sempre mandaram no Brasil. Então, eles retomam a agenda de excluir sobretudo o negro. Então, isso é uma reflexão que temos que fazer, sobretudo agora, né, que estamos ali na passagem da consciência negra. Então, foram muitas as conquistas de nós negros no Brasil, quilombos sendo formados, quilombos sendo estruturados pelo governo da esquerda, e que hoje a gente vê tudo isso desmoronar. Corre-se o risco de, inclusive, esses cidadãos e cidadãs, eu não gosto de menosprezar as pessoas, por mais que eu não respeite a atitude deles, mas são pessoas, e a gente tem que respeitar as pessoas. Mas a forma que eles têm tratado a pobreza, a forma que eles têm tratado o negro, a forma que eles têm tratado o jovem, a forma que eles têm tratado mulheres, é para se desprezá-los. Eles não têm moral, inclusive, para no Brasil falar de mudança.
Inclusive a população brasileira agora, de uma forma geral, sobretudo os trabalhadores, de fato começa a entender o que é a mudança que os caras falavam que ia fazer. É a mudança de congelamento da saúde, da educação, é a mudança de acabar com o ProUni, com o FIES e outras linhas de crédito, é a mudança de acabar com habitação para agricultura familiar, para pobre, para negro, para quilombola e para índio, é a mudança de não ter mais demarcação de terra, e olha aquele quadro bacana que vocês colocaram ali na parede, de fato quem fez a história do Brasil. Então os índios começam de novo a ser massacrados. Eu estava em Brasília semana passada discutindo o Matopiba e o projeto Savana, uma integração Brasil-Angola de agricultura familiar, mas sendo expulsa de suas terras, estando fora de qualquer contexto de investimento, porque a ordem do dia é a expansão do agronegócio, que tem sua parcela de contribuição no PIB, mas nós, agricultores familiares, colocamos 70% do alimento na mesa do trabalhador de uma forma geral. Verdade. Então, o que é o agronegócio? Para o governo olhar mais para o agronegócio. O agronegócio não precisa de investimentos, de subsídio. Eles por si só, eles já conseguem andar. Então você, em nome do desenvolvimento do país, em nome de produção de grãos, em nome de aumentar commodities, você investir em fronteira agrícola, expulsando o trabalhador, expulsando o agricultor familiar, não respeitando o processo ambiental, falar em desenvolvimento dessa natureza no mínimo, desrespeitar aqueles que constroem o Brasil. E temos desafios, nós vamos ter muita luta, mas muita luta a fazer, porque se você for olhar assim, eu tenho discutido com o sindicato e a gente vai para o próximo ano, para os próximos 4 anos, contar com o mandato da vereadora Edneide do sindicato, e a gente quer discutir Araci 2030, abrir uma agenda com a agricultura familiar, sobretudo, com as comunidades rurais, para a gente discutir a Araci 2030, pensar um plano de mudança para o município. O município tem, óbvio, alterado em alguns fatores, mas por conta de diversas situações, economia, crescimento nacional, e que nesse momento passa por debilidade, a gente perdeu a capacidade de investimento e talvez os olhares não sejam tanto a agricultura familiar. Então a gente quer abrir essa discussão e quer contar com vocês, inclusive. Essa eu acho que vai ser uma marca para nós, jovens agricultores familiares. E a gente tem parcerias nacionais também importantes. Essa semana, inclusive, a gente estava com a FASE, com a turma da Via Campesina, com a SRN Bio, que tem contribuído também nesse debate ambiental a nível nacional, para a gente superar alguns desafios, entre outros. E aqui na Bahia e na região cinzaleira, de fato, a gente também tem os nossos sindicatos, as nossas organizações. Eu poderia citar aqui o MOC, Movimento de Organização Comunitária, a FATS, Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais, e outros, a APAEB, entre outros instrumentos importantes que têm ajudado aí a agricultura familiar. Então, o Brasil, o Nordeste, a Bahia e a Araci precisa voltar a entrar na agenda, e sobretudo a agricultura familiar, e a gente está disponível a ajudar a fazer esse debate com muita responsabilidade. Muito obrigado.